Noite, boa noite, graça e paz, boa noite. Mais uma sexta-feira, sexta-feira abençoada, boa noite. Boa noite para você que está entrando aí. Mais uma sexta-feira abençoada na presença do Senhor. Estamos mais uma sexta-feira tremenda, né? Um pouquinho de frio, mas uma sexta-feira abençoada, né? Uma sexta-feira feliz na presença do Senhor, porque nós temos que ser felizes no Senhor, porque Ele é o Senhor que faz todas as coisas, né? Então Deus é tremendo, Deus é poderoso. Então eu quero dizer para você que nessa noite Deus tem algo para falar na nossa vida, Deus tem algo para falar no nosso ser. Então eu acredito que hoje vai ser uma noite especial, uma noite agradável, uma noite tremenda. Amém? Então vamos chegando, queridos. Vamos chegando em nome de Jesus. Deus é tremendo, Deus é fiel. Hoje, dia abençoado, uma sexta-feira abençoada, né? E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, né? Porque é algo precioso para a gente entender. Então, vamos chegando, todos nós aí, chegando na presença do Senhor, né? Vamos declarar que o Senhor é bom, que o Senhor é tremendo. Noite linda, né, queridos? Então vamos chegando, vamos batendo na porta do vizinho aí. Falou, vamos para a live. Vamos escutar uma palavra abençoada do Senhor, né? Vamos escutar algo bom de Deus, porque eu tenho certeza que Deus é tremendo, né? E eu sei que você vai estar comigo aqui, né? Deus vai abençoar tremendamente, né, queridos? Então eu creio que isso é importante. E vamos aí participar, porque Deus é tremendo, né? Boa noite. Olá, Pensou que tudo não ia bem? participar, né? É, um Eis-me susto, aqui. olha só. Boa noite, minha gente. Agora sim, hein? O material Ó, para mim. esquentou aí, hein? Esquentou aí, gente. Esquentou o negócio aí. Eis-me aqui. Aqui. Nossa, cada dia que passa tá mais lindo, hein? Meu Deus do céu. Obrigada. Nossa, eu tenho que agradecer a Deus todo dia mesmo, viu? Puxa vida, eu tava pensando esse dia, falei, meu Deus, ela tá ficando mais bonita tá ficando. Cada dia que passa, tá ficando. Olha só, Os que seus bênção de olhos. Deus. Amém. Tremendo, hein? Boa noite, gente. A paz do Senhor para vocês. É isso aí, né? Tremendo, tremendo. Amém. Hoje a gente vai falar de um tema, né? Hoje, hein? Vamos continuar o assunto da semana passada. Agora é um outro tema, né? É, outro Eu não tema. sei se você é uma pessoa, você que está assistindo a gente, não sei se você é uma pessoa que pensa muito, que pensa pouco, que pensa mais ou menos, ou que pensa demais, né? Então, hoje a gente vai falar de algo interessante, que é uma coisa que tem atingido muitas pessoas no nosso tempo, né? Que é o pensar demais. As pessoas estão pensando demais, né? Se algumas pessoas estão pensando, né? Elas estão pensando demais, né? Estão pensando demais e estão esquecendo de que os pensamentos têm influência nas nossas vidas, né? Os nossos pensamentos têm influência direta nas nossas vidas. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre o pensar demais. Se você é uma pessoa que pensa demais, então hoje você vai entender alguns princípios, né? Do que é pensar demais, não é? Amém. Dani, o que você acha aí? Vamos lá. Pensar demais. Tem dia que a cabeça sai até fumaça, mas tudo bem. Vamos aprender mais um pouco hoje, né? Certeza. Vamos Tem aprender. dia que, nossa, tem dia que é o negócio, né? Tem A dia que é pessoa fumaça. pensa tanto que eu falo, meu Deus do céu, vai sair fumaça aí.
né? E é importante, né? Fumaça. É importante. Pois é, o negócio é sério. A gente tem que pensar menos e agir mais, né? Amém. Então a gente tem que pensar menos e agir mais, Vamos lá, né? vamos lá. Então hoje a gente quer falar disso daí. Se você é uma pessoa que fala, fala, fala e não faz, é porque você deve estar pensando, pensando, pensando e não age, né? Querida, vamos lá. Então, o tema hoje aí é pensar demais, né? E eu até vou colocar aqui nos comentários, eu vou colocar aqui, eu vou fixar aqui o tema, né? Pensar. Não, eu não vou colocar não. Hoje eu não vou colocar não, porque senão vai cortar um pedaço da sua tela aí, né? Acha? Não, coloca aí, coloca aí, coloca aí. Coloca aí? Eu quero Tá. Então gravar vamos, aqui, ó. então vamos causar polêmica já. Vamos causar polêmica, né? Porque o negócio é esse, pensar demais, né? Vamos lá. Quem anda pensando Eu, aí, a gente vai aprender um pouquinho hoje, hein? Ó, eu não vou colocar referência não, pena, vamos lá. porque eu não vou colocar a questão do. Eu não vou colocar a questão da referência, porque a gente vai ter algumas que a gente vai ler, né? Então, se você que está na sua casa aí, ou em outro lugar, onde você estiver, se você quiser anotar alguns versículos, são versículos bem interessantes, né? Porque pensar demais é um negócio que atinge a nossa sociedade de cheio, né? Polêmico, gente, ó, assunto É, polêmico. é polêmico, é polêmico. A gente, nas sextas-feiras, inclusive, a gente está tratando bastante coisa polêmica. E olha, tem coisas que vão vir por aí que são extremamente polêmicas, né? E a gente quer tratar disso aqui, por quê? Para clarear a nossa mente, o nosso entendimento, né? Do que é isso aí, do que é pensar demais, né? Então eu vou. Você quer ler o Salmo 139 aí, Dani? Verso 1 e É, 2? leio, deixa eu só me Então você localizar. começa aí com o Salmo 139, Salmo 139, versos 1 e 2. Vamos lá. 1 e 2. Se você tem sua Bíblia aí, pode abrir, fica à Vamos vontade lá, entre gente. aí, amém? Agora é Vamos hora de agir, não é hora de pensar, não, hein? Agora é hora de agir. Vamos lá. tentar. Vamos lá. O Salmo 139, verso 1 e 2 diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. E acompanhas o meu pensamento onde quer que eu esteja. Já imaginou isso aí, queridos? Olha isso, hein? Deus acompanha o nosso pensamento onde a gente estiver. Então, qualquer lugar da casa, qualquer lugar da rua, qualquer lugar onde você esteja, Deus está acompanhando o seu pensamento. Se você for uma pessoa que tem muitos pensamentos maus, então hoje você precisa mudar isso aí, né? Isso E a gente vai. significa que os meus pensamentos e os seus pensamentos são muito importantes para Deus, hein? Vamos ficar espertos. Exatamente. Então, o que é interessante aqui? Primeiro que nós vamos falar dos pensamentos, né? Então, por exemplo, os nossos pensamentos são muito importantes para Deus, tá? Então você pode falar, nossa, mas Deus está preocupado o que eu penso? Está. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos, eles guiam as nossas ações. Então, se você tiver um pensamento ruim, seguido de outro pensamento ruim, seguido de outro pensamento ruim, você vai entrar num ciclo de maus pensamentos que vão tentar destruir a sua vida, Aí né? vamos misericórdia. Vamos pensar mau pensamento seguido de outro mau pensamento, mal pedir misericórdia. Vira um ciclo, né? Vira um ciclo, na realidade, vira uma cadeia de pensamentos ruins e que isso se transforma em obras, né? Porque antes de uma pessoa cometer um erro, ela planeja, né? O mau pensamento faz ela planejar, faz ela desejar aquilo, né? Por exemplo, da onde vem a inveja? A inveja vem da onde? A pessoa olha para outra, olha para uma situação e pensa algo ruim sobre aquilo, né? Aí começa a maquinar o coração, começa a maquinar a vida,
E aí a pessoa começa a reparar na outra, ou em alguma situação, ou em algum bem, ou alguma coisa, e isso se transforma em uma inveja, né? Mas o pensamento já foi criado, esse pensamento já foi criado. Então ele começa a se transformar, ele vira uma bola, né? Uma bola enorme dentro da mente da pessoa, e que a pessoa não consegue parar de pensar dessa maneira. Vira uma cadeia que te prende. Exatamente, é Você isso aí. fica preso pelos seus maus pensamentos. Exatamente. Então, por isso que Deus está preocupado com o que a gente pensa. Deus está preocupado. Por quê? Porque o nosso pensamento faz o quê? Faz com que a nossa atitude seja igual a ele. Entende? Por exemplo, uma pessoa pensa em destruir a outra. Né? O pensamento vem, nossa, eu tô com raiva daquela pessoa, olha como ela faz. Aí vem um monte de pensamento. Se eu fizesse, daqui a pouco a pessoa está fazendo isso já. Porque o pensamento já encheu, já, né? E isso aí faz o quê? Rouba a nossa energia. Né? Qual é o que nós estamos tratando na sexta-feira é o quê? São coisas que roubam a nossa energia. Os maus pensamentos roubam a nossa energia. Então, por exemplo, a nossa energia, que é para ser uma energia para a gente trabalhar feliz, ou para nós sermos pessoas felizes, para a gente ser pessoa, ter um bom humor, para a gente acordar não só com o pé direito, mas acordar com os dois, porque se acordar só com um, você pode cair, né? Porque as pessoas podem falar, eu acordei com o pé direito hoje. O outro fez o quê com ele? Caiu. Se eu acordar com o pé direito, eu falo pra você que eu tomo um tombo, hein? Melhor usar os dois. Vai ser um tombinho fácil, entendeu? Então, eu tenho que acordar com os dois pés, né? Então, a gente acorda com os dois pés. Então, o que acontece? Quando eu canalizo a minha energia para o mau pensamento, o meu dia começa a ficar ruim, nebuloso, igual, né? Não é assim? O que você acha, Dani? O que você vê mais ou menos isso? Tem alguma coisa que você vê diferente aí? Vira uma cadeia. Uma cadeia de maus pensamentos gera mal-estar. Você tem um dia improdutivo. Você se torna cansado. Você se torna uma pessoa desanimada por conta dos maus pensamentos. Então, influencia no nosso modo de agir, no nosso estado físico e no nosso estado emocional também. Não é? É algo bem complicado, porque isso afeta a nossa vida inteira, né? Afeta o nosso trabalho, né? Porque, por exemplo, se você está com mau pensamento, você não consegue trabalhar direito, você fica carregado, né? Você fica... Então, pensar demais não é muito legal, porque a gente sabe que a gente pensa mais mal do que bem. Então, quando a gente pensa mais, muito mais, significa que a gente está pensando mais mal do que bem. Geralmente é isso. Maus pensamentos do que bons pensamentos. Uhum. Infelizmente, o ser humano tem essa tendência. E eu vou te falar que nós vamos ver uns versículos aqui fortes, né? Por exemplo, esse Salmo 139, verso 1 e 2, que você leu aí, fala que o Senhor nos conhece. Então, ele conhece a gente e ele esquadrinha, ele faz um diagnóstico da nossa vida, dos nossos pensamentos, do que a gente está planejando. Então, às vezes a pessoa fala, eu vou esconder isso de tal pessoa, vou esconder isso da liderança, vou esconder isso da igreja, do povo. Não adianta, porque Deus esquadrinha, Ele conhece os nossos pensamentos. No verso 2 aqui diz, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, de longe Deus entende o que a gente está pensando. Ele sabe, né? E nesses dois versos fica bem claro que o Senhor se preocupa e está bem interessado no que a gente anda pensando. Exatamente. E aí, a Bíblia também diz que os nossos pensamentos são fúteis. Olha isso, são pensamentos, né? É o Salmo 94, verso 11, né? Para você ver o que acontece com os pensamentos, né? Então, o Salmo, você que está com a sua Bíblia aí, pode ter acesso de abrir ela, enfim. Mas se você também não tem, pode acompanhar. O Salmo 94, verso 11, eu vou ler aqui, depois a Dani lê lá, porque até a tradução também mais da linguagem de hoje. O Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são vaidade, né? Algumas Bíblias estão fúteis,
A minha tá vaidade. A sua tá como, Dani, aí? O meu tá, o Senhor conhece muito bem todos os pensamentos humanos e sabe o quanto são fúteis. Fúteis. Mas Então, eu a tenho sua uma outra Bíblia, versão aqui, eu a tenho duas, outra versão tá como? Como que tá a outra versão aí? a outra diz, o Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que eles não valem nada. Olha, olha, olha que forte, queridos, não vale nada. Então, o nosso pensamento a gente valoriza muito. Se você é uma pessoa preocupada com seus pensamentos, pare de se preocupar aí porque se você não consegue parar de se preocupar com eles, então você peça a Deus, Senhor, que eu possa dominar os meus pensamentos, que eu possa não dar tanta ênfase a eles, que eu possa não dar tanto destaque para os meus pensamentos, porque eles não valem nada, né? Então, os nossos pensamentos não valem nada. E o que a pessoa fica mais no dia cheia? Dos pensamentos, né? Então, o que acontece? O inimigo trabalha com esses pensamentos para tentar deixar a vida da pessoa improdutiva, né? Você pode estar conversando com a gente agora e estão tendo terríveis pensamentos. Você pode ter pensamentos terríveis agora. Você pode estar passando por isso agora. Tem gente que precisa até de libertação disso, precisa se controlar nisso, né? Precisa A gente, de firmar. caso, a pessoa precisa até de uma oração de libertação quanto aos pensamentos. Porque eles viram Sim, sim. cadeias, se tornam cadeias na vida da pessoa. E a pessoa não consegue andar, não consegue progredir por conta dos maus pensamentos. Porque o mau pensamento, o que ele faz? A pessoa às vezes pensa, ai, Deus não está olhando para mim, Deus não liga para mim, ai, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim. A gente pode cair numa rejeição muito grande que pode gerar opressão, depressão, né? Tem aquelas outras pessoas que se acham, eu não, eu parece que eu não tenho valor para ninguém, parece que eu sou assim, eu sou assim mesmo, eu sempre fico com a coisa pior da história, eu sou o patinho feio da história, entendeu? Então, isso daí são pensamentos de autocomiseração, entende? Isso aí é uma coisa que precisa de libertação. A pessoa precisa sair da casca do ovo para ela se levantar, né? Para ela falar, não, peraí, eu era assim antigamente, mas agora eu sou uma nova pessoa em Cristo, eu sou uma nova criatura, eu preciso, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo, como diz a Bíblia. Né? Por quê? Porque mesmo quando a gente vem para Cristo, a gente tem os maus pensamentos, só que diminui, a intensidade diminui, né? A intensidade daquelas coisas terríveis, ela começa a dar uma diminuída. Então, o que acontece? Os maus pensamentos, eles atrapalham. Para você ter uma ideia, até na hora de fazer uma comida, os maus pensamentos e o humor pode alterar o sabor da comida. Né? Eu já assisti quantas coisas aí, né, Dani? A gente já assistiu. Os pensamentos podem alterar a comida, pode alterar. Até, por exemplo, você está trabalhando num caixa, dá troco errado, a pessoa pode dar um troco errado, a pessoa pode fazer tantas coisas. Por Tomar, quê? uma, Porque o pensamento, tomar decisões erradas por conta dos tomar seus... decisões erradas. Então, Por isso essas a coisas gente aí, sempre instrui que as pessoas aprendam a pedir orientação de Deus para tudo aquilo que vão fazer. Que às vezes a gente pensa coisas e às vezes não é nada daquilo que a gente está pensando. Então, o único que conhece profundamente os pensamentos de todo ser humano é o Senhor. Então, ninguém melhor do que Ele para a gente poder pedir orientação sobre aquilo que a gente vai fazer e sobre toda decisão que a gente for tomar. Porque Ele sim vai nos conduzir ao pensamento certo, ao pensamento correto. e outra coisa o nosso pensamento, ele pode se transformar num agente julgador, né? Ou seja, a gente toma decisões erradas por causa dos pensamentos errados. Por exemplo, uma pessoa pensa assim, fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, vai acontecer aquilo. A gente montou todo um cenário com o nosso pensamento, mas nada daquilo. Aí a pessoa vem e fala uma outra coisa, fala, nossa, eu montei todo um cenário achando que ia ser isso, e não era nada disso. Né? É algo terrível isso aí. Porque a gente sofreu, montou o cenário, pensou que a bomba ia estourar e não era nem bomba. Era alarme falso do nosso pensamento falso. Do nosso Bomba, pensamento. o ciclone, gente. Só o ciclone é bomba. O resto não Exatamente. é. Não. Entendeu? Então, por exemplo, o Senhor não. Sabia que Deus não gosta de maus pensamentos?
Deus não gosta de maus pensamentos. Deus não gosta. Ai, mas eu tenho muito mau pensamento, Deus não vai me amar? Não, Deus te ama, mas ele não ama os maus pensamentos. Né? Então, o Provérbios 15, versículo 26, é mais uma referência legal aí. O Salomão, ele fala dos pensamentos no Provérbios 15, né? 15, 26. 15, 26. 15 e 26 de Provérbios. Olha que interessante isso. Ele diz que o Senhor não gosta do nosso pensamento. Ele fala, não, o Senhor não gosta do nosso pensamento. Ele não gosta. Então ele diz assim, ó, a minha Bíblia diz assim, abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos puros lhes são agradáveis. Então Deus gosta de boas palavras. Então quando você fala assim, nossa, eu vou vencer para frente, sabe, Deus vai me ajudar, aquilo que parece difícil, Deus vai me ajudar, eu vou conseguir. Quando a gente fala isso, além da nossa autoestima receber uma força, né, espiritual, porque nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Então a gente tem o corpo, a alma e o espírito. Né? O espírito fala com Deus, porque Deus é espírito, a alma, as sensações, os pensamentos, né? E o corpo explora o quê? As reações, né? Então, quando a gente fala assim, ó, abomináveis, quando Deus fala assim, as palavras dos puros lhes são agradáveis, Deus está falando o quê? Que a nossa palavra, quando ela é boa, ela nos fortalece. Elas agradam a Deus e nos fortalece. Por quê? Porque a Bíblia diz o quê? Que quando o nosso coração está alegre, o nosso rosto fica bonito. A Bíblia diz que uma boa palavra abafa a ira, abafa a raiva. A Bíblia diz que a palavra, uma boa palavra, um arrependimento verdadeiro, abençoa os nossos ossos, é saúde para os nossos ossos, o salmista diz. Então, olha só, como a nossa palavra ajuda o nosso emocional, ajuda o nosso físico, ajuda o nosso psíquico, né? Que são os nossos pensamentos, a mente, etc. E ajuda o nosso coração. Porque a gente tem uma sensação, a gente recebe, o nosso pensamento envia para o nosso organismo uma ideia de que tudo vai dar certo. Então, o nosso organismo, ele recebe aquilo como uma boa notícia. E aí, a gente começa a ficar bem. Né? Então, Deus nos aconselha, ó, eu não gosto dos maus pensamentos. Dani, você sabia que foi através dos maus pensamentos que houve o dilúvio? Você sabia disso? Você acredita nisso? Que a Bíblia diz que os maus pensamentos foi tão ruim que Deus trouxe o dilúvio. Destruiu a humanidade pela primeira vez. Naquela época, se a iniquidade já era tão grande aos olhos de Deus, os maus pensamentos que gerou, né? Na mente do Senhor, né? A ponto do Senhor querer destruir tudo. É uma coisa muito séria, uma coisa a se pensar. Você imagina agora, né? Uhum. Então, na versão diz que o Senhor detesta os pensamentos maus. Tá cortando, Dani, tá cortando aí, viu? É? Tá cortando aí. Oh, meu Deus. Fala de novo aí, os pensamentos, fala de novo, tá cortando. Aqui na minha versão, na linguagem de hoje, diz que o Senhor detesta os pensamentos maus. Tá cortando um pouquinho aí você, viu? Tá cortando. Não tô ouvindo seu som aqui, não. Melhorou? Não, ainda não tá saindo, não. Você tá me ouvindo aí? Tô ouvindo bem. Tá. O seu tá mudo aqui pra mim. Oh, Jesus. O seu tá mudo. Oh, Jesus. Tá cortando um pouquinho o seu aí. Tá cortando, tá cortando. Olha lá, estão falando que lá tá bom. Ô, Glória, eis-me aqui. Na minha Bíblia está dizendo que o Senhor detesta. Só tá baixo aí? Tá baixo? Não, tá normal. Mas não tá saindo aqui, não. Tá bom o áudio. Tá bom o áudio aí? Normal, olha. Vocês estão ouvindo a Dani falar? Estão ouvindo aí? Estão. Então, Não dá não, né? Não tá ouvindo ela falar não, né? Ouvimos. Bom, sei lá então. Ouvindo. Mas acho que não tá bom não tô ouvindo aqui. Oh, Jesus. Eu não tô ouvindo não.
Tá ótimo? Tá bom. Então vamos vindo aí, vamos lá. Vamos lá, vamos É lá. o seguinte, agora nós vamos falar, a Terra foi destruída por causa dos maus pensamentos. Gente, olha como a coisa é terrível. A coisa é terrível. Então os maus pensamentos destruíram a Terra. Você vai falar, não é possível isso. Mas eu vou provar para vocês que é. O livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a palavra Gênesis significa início, tá? Então é o início do mundo, o início das coisas. O Gênesis capítulo 6, o versículo 5, vocês vão entender como o pensamento, ele é tão importante a gente exercitar o bom pensamento, né? Olha só, o capítulo 6, o versículo 5 de Gênesis, fala sobre o dilúvio, né? Então, veja só. A Bíblia diz assim, ó. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então, Deus viu que o pensamento humano era terrível, né? Era terrível o pensamento humano. Qual foi a saída de Deus? A iniquidade foi tão grande, as pessoas pensavam tão mal umas das outras, pensavam mal das coisas, zombaria, as pessoas sabe, tudo que se falava na época era motivo de ser negativo, porque nada daquilo tinha um fruto de pensamento, né? Então, os pensamentos são coisas importantes na nossa vida. Então, e os maus pensamentos, eles roubam a nossa força, a nossa energia, né? Tanto que Deus, nesse versículo, mostrou que os maus pensamentos trouxeram dilúvio, né? O que tem acontecido hoje? Os maus pensamentos têm levado famílias a ruínas, têm levado pessoas a ruínas, têm deixado pessoas presas em cadeias espirituais, cadeias emocionais, né? Pessoa que só pensa a coisa errada, só tem o lado errado da história, né? Nunca consegue pensar em coisa boa, né? Então, nós temos que exercitar isso aí. Nós temos que aprender. Então, a Bíblia fala que Deus destruiu a terra por causa desses pensamentos. Porque teve um momento que a terra não suportava. Dani, como é que está na sua Bíblia aí, na tradução de hoje? 6,5 diz. Gênesis 6,5 diz assim. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham de suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Você viu isso? Então, o mau pensamento levava as pessoas à prática do mal. É o que a gente estava falando agora aqui, né? Então, eu quero dizer para você nessa live, queridos, que é hora da gente mudar, né? Por exemplo, nós estamos passando por uma situação complicada, onde o mau pensamento está sendo exercitado, né? Por quê? Porque a gente está no meio de uma pandemia, né? O nosso país tem passado por situações bem difíceis, e que o nosso pensamento começa a rodar em torno de uma situação ruim. Por quê? Por causa dos fatos. Os fatos podem levar a gente a pensar numa situação ruim. Eu vou dar um exemplo aqui. A tendência é ir sempre para os pensamentos ruins, para pensar de uma forma negativa. A gente tem um caso aqui dos 12 espias, né? Então, eles foram observar uma terra, porque a terra era prometida, Deus já tinha dado a terra. Aí eles foram olhar a terra, né? E quando foram olhar a terra, 10 deles voltaram com uma ideia completamente deturpada da terra. Foram espiar a terra, dar uma olhadinha na fechadura da porta. E no olhar da terra, vem o quê? O pensamento. Pensamento. Podemos ou não podemos? Vamos ou ficamos? Qual foi o relatório dos 10 espias? Nós não vamos conseguir, porque nós olhamos e vimos que eram gigantes, era uma terra que habitava gigantes,
nós vimos a terra, ela era boa, mas a gente era comparado a gafanhotos, a pequenos gafanhotos. É como era um exército grande, poderoso, e a gente não tinha chance alguma. Ou seja, eles enxergaram a terra, viram que a terra era boa, mas os seus olhos levaram para sua mente um pensamento negativo. Olha só, Deus já tinha dado a terra. Ativa daquilo que eles viram lá. Exatamente. Deus, o que Deus permite às vezes? A gente olhar uma coisa negativa para saber qual vai ser a reação do nosso pensamento. Exatamente. Né? Então, o que os 10 falaram esse mesmo relatório? Mas 2 espias, Josué e Caleb, tiveram uma atitude diferente. 2, né? Josué e Caleb. Os 10 falaram que não dava. 2 falaram que dava. Por quê? Porque eles enxergaram o problema, subiu no coração deles, certamente, um pensamento que era de dificuldade, mas, ao mesmo tempo, eles criaram um pensamento de que poderiam alcançar. Por quê? Porque eles estavam na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus modificou a maneira deles pensarem. Então, a palavra de Deus, ela ajuda a gente a modificar a maneira que a gente deve pensar. Né? Agora, quando a gente não observa isso, quando a gente vai na cabeça de um, na cabeça de outro, né? Quando a gente começa a pensar, fulano me disse isso, fulano me falou aquilo, eu acho que é isso mesmo, e quando a gente não vai apurar os fatos, vira uma fake pensamento news, né? Que é um fake pensamento news, é um pensamento fake, negativo, e de que aquilo não vai melhorar. Mas aí Deus nos ensina que nós devemos pensar, né? Deus nos ensina que nós devemos ir para frente, né? Então hoje eu queria que você pensasse sobre o que nós estamos falando e pensasse naquilo que você está pensando, né? Porque a gente pensa numa coisa e age, mas tem que pensar no que você está pensando, né? O último versículo que eu quero ler aqui... Pensamentos. Pense no modo de como você anda levando os seus pensamentos. Tem que pensar, né? Por exemplo, o último versículo que eu vou deixar aqui, a última referência, Marcos 7:20. Então, agora nós vamos ver o que o pensamento faz na gente. O que o pensamento faz? Por que a gente está falando do pensamento? Porque ele rouba a nossa energia. 7:20. Marcos, capítulo 7, versículo 20. Do 20 ao 23. Por que os maus pensamentos roubam a nossa energia? Nós temos que entender isso porque que esse assunto é muito importante para a gente, né? Por exemplo, vamos lá, Marcos 7, né? Versículo 20 ao 23, por exemplo. Vamos lá. Vamos ver. Você que está com a sua Bíblia aí, acompanha. 7:20. 7:20. Marcos 7:20. Dani, você quer ler aí esse daí? O 20? Marcos 7:20 ao 23, né? Até o 23. E disse mais: o que sai do ser humano é o que o torna impuro, pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, as ambições desmedidas, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância e a insensatez. Ora, todos esses males procedem do interior, contaminam a pessoa humana e a tornam impura. Você viu isso, gente? Então eu falo para você o seguinte, que olha quanta coisa o pensamento faz na nossa vida. O mau pensamento, né? Olha quanta coisa ele nos contamina. Então, primeiro, ele sai do interior. Por quê? Porque ele sai do coração, ele sai da mente, ele está ali. Então, o que ele traz? Ele traz o adultério, né? Quando um marido sai da sua família e começa a ter um caso à parte, ou a mulher, Esposa ou vice-versa. ou a esposa ou o marido, né? O que acontece? Destrói a família, destrói os filhos e acaba. Prostituição, quando a pessoa comete esses atos ao qual Deus condena. Homicídios,
quando uma pessoa mata a outra. Às vezes uma pessoa mata uma outra e aí passa até no jornal, olha, por que você matou fulano? Por que você matou aquela pessoa? Por que aconteceu isso? A pessoa fala, eu não sei por que eu fiz isso. Por quê? Porque o mau pensamento veio, encheu a cabeça da pessoa, encheu o coração e ela foi lá e tomou Na atitude. cabeça e eu fiz. A pessoa simplesmente Exatamente. frieza, naquela frieza. Exatamente. Quando a pessoa rouba, furta, por quê? Os furtos. Sai da onde? Maus pensamentos. A pessoa maquina. Ah, eu preciso roubar, eu preciso furtar. Né? A avareza. Ah, eu não vou fazer isso não. Isso aí querem pegar o que é meu. Não quer repartir. É avarento, é avarenta. Isso sai o quê? Do mau pensamento. Ah, estão querendo me roubar, estão querendo me extorquir. Aquela pessoa o tempo todo que pensa que está sendo roubada. Aquela pessoa que tem medo de gastar. Ai, se eu gastar, eu vou ficar sem nada. Ai, isso é um pensamento de avareza. Por quê? Porque quando a gente pensa isso, a gente está dizendo para Deus que Deus não é poderoso ao suficiente para nos dar novamente o que a gente precisa. Né? Então, isso é um pensamento de avareza. A pessoa não compra algo bom, não come nada de bom, não é porque não tem dinheiro, é porque tem dó de gastar, porque ama o dinheiro. A avareza. Isso é pensamento que está fora. Você não precisa ser uma pessoa gastona. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Mas você não pode deixar de viver o melhor da terra porque você acha que você vai ficar sem dinheiro. Não. Você tem que viver o melhor da terra. Mas, claro, com prudência, né? Com sinceridade. Você não precisa também gastar para mostrar para os outros que você tem, nada disso. Você tem que saber viver para você não cair no campo da avareza, nem da mesquinhez, né? As maldades. Gente, quanta maldade a gente tem visto aí nessa pandemia. É mãe matando filho, é marido matando a esposa, é a esposa fazendo não sei o quê. Gente, são coisas terríveis, né? Tem hora que a gente está assistindo as coisas que a gente quer até desligar, né? Engano, quantas pessoas enganando as outras o tempo todo, né? Os desejos incontroláveis, tudo isso vem na cabeça da pessoa, né? Tudo isso vem ali, aquele pensamento começa a bater, e a pessoa quer cometer determinadas coisas, né, Dani? O que você acha disso aí? Não é? Vocês veem que está dizendo aqui sobre o engano, né? E o engano é uma coisa que a gente sempre tenta instruir as pessoas. A gente ora todos os dias em relação a repreender o espírito de engano, porque o engano é um espírito. Então a gente tem que ficar muito atento a isso, porque o espírito de engano ele é terrível. Ele tenta mostrar uma coisa que não é verdade pra gente. Então a gente tem que ficar muito atento com esse espírito. E esse espírito tem levado muitas pessoas à destruição. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Então todos os dias a gente sempre instrui as pessoas e a gente tem orado muito em relação ao espírito do engano, porque esse pode destruir uma casa, pode destruir uma família, pode fazer uma coisa terrível na vida do ser humano. E uma outra coisa, eu falei no início aqui, que o mau pensamento, ele traz a inveja, né? E você, aqui no versículo, depois que fala dos desejos incontroláveis, fala sobre a inveja. É. Então a inveja, ela também vem do pensamento. Ela vem de um mau pensamento. A pessoa começou a cobiçar, começou a ter inveja da outra porque ela viu, né? E ela maquinou aquilo e aquilo virou uma inveja. Virou algo terrível, incontrolável. E aí já não é uma coisa que, eu reparei. A pessoa começa a ter ódio da outra, mas é porque ela está com inveja. Por quê? Porque o pensamento subiu até o coração dela e transformou aquilo em ações. Então a pessoa começa a falar mal, a pessoa começa a achar que a outra pessoa não é digna daquilo. É uma inveja, né? E ela vem da onde? Do mau pensamento. A blasfêmia. Quando a pessoa começa a falar mal das coisas sagradas, santas, começa a blasfemar, né? Isso veio o quê? Do mau pensamento, de algo que viu que não é legal e culpou todo mundo, né? A soberba. A soberba, então, vem dos maus pensamentos também. A pessoa começa a se levantar, começa a se erguer, né? E achando que aquilo é muito bom e aquilo ali está destruindo ela, né? A soberba é um mal terrível isso, né? No nosso tempo aí, a soberba tem atingido muitas pessoas, né? E todos nós temos que tomar cuidado com a soberba. Não é, Dani? O que você acha aí? As pessoas se tornam arrogantes. Acham mais do que
são mais do que as outras. Isso é uma coisa terrível, terrível. Porque É diante porque a soberba, de Deus nós somos todos iguais. exatamente, porque a soberba faz o quê? Faz a pessoa subir um degrau que ela não precisa subir. Faz ela ficar num degrau que ela não precisa ficar. Entende? E soberba não é honra. Soberba é uma coisa que Deus não aprova, porque quem dá honra é Deus, né? Deus, se ele quiser honrar você, honrar mim, honrar qualquer um, ele vai honrar. Mas a soberba não é dele, porque a soberba é uma honra própria. Amém. Eu posso dizer que a soberba é uma honra própria. Por exemplo, a pessoa quer se honrar, então ela tem que ir para a soberba, né? Ela tem que ir para o campo da soberba, porque aí ela quer se colocar na frente dos holofotes, né? E a soberba vem de um mau pensamento, né? A loucura, hoje, nesse tempo aí que a gente está vivendo, muita gente ficando louca, ficando... Por quê? São os maus pensamentos que estão deixando a pessoa louca, Alucinado. né? Quantas pessoas... a gente viu uma reportagem que o consultório de psiquiatria está lotado. Muitas pessoas tendo consultas, né? Muitas pessoas indo, buscando isso, né? Buscando a psicologia, a psiquiatria, para entender o que está acontecendo, por que a pessoa está entrando num nível de estresse, por quê? Porque vários fatores cooperam para isso, né? Isolamento, sobrecarga das coisas, a pessoa não pode sair, o medo, várias coisas, né? Estresse. Inclusive, a gente tem um assunto desse um dia para falar, né, Dani? Tem. A gente vai se preparar para falar um assunto importante sobre isso daí. Muito legal também. Sim. E aí a Bíblia diz aqui no versículo 23, ó, todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então os males vêm de dentro da gente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado e começar a perceber, a pensar o que nós estamos pensando. Se isso é bom, é ruim, se é de Deus, se é uma inveja, se é uma soberba, o que é isso? E isso Né? não é redundante. Pensar no que você está pensando não é redundante. É Não é não, não é algo não. de sabedoria. Exatamente. Por quê? Porque quando você pensa no que você está pensando, você começa a observar qual caminho você vai estar tomando a decisão, né? Peraí, nossa, que pensamento ruim que eu tive. E se não for nada disso? Então, isso aí você está refletindo no que você está pensando, né? E é isso aí, né? Eu creio que Deus tem algo tremendo aí pra gente, uns assuntos bem tremendos. Então, que todos nós aqui, não só vocês, mas todos nós, aprendamos a pensar, a diminuir os pensamentos maus e aumentar os pensamentos bons, né? Mudar essa perspectiva. Porque você pode ter 10 pensamentos bons e 50 pensamentos ruins. Então você tem que inverter. Você pode até ter 10 maus, mas você tem que ter 50 bons, entende? Eu lembro que eu li um livro de um pastor que ele dizia assim, que para cada pensamento ruim tinha que ter 10 pensamentos bons. Já imaginou um negócio desse? A gente tinha que ter uma fábrica de pensamento, né? Porque todo dia tem que gerar pensamento. Hã? A fábrica de pensamentos bons. Exatamente. Por quê? Por causa disso. Amém, queridos? Então, que vocês... É pequenininho, é muito pouco tempo. É verdade. Mas é para dar água na boca, né, Dani? É para dar água na boca. É para o pessoal frequentar as nossas lives, o pessoal ficar atento no Instagram. Hoje nós não fizemos no Facebook a live, fizemos só no Instagram, mas a gente vai postar esse vídeo aqui no... Na próxima semana a gente tem a terceira parte. Isso. Essa é a segunda parte, né? Que é o pensar demais, né? Daquilo que rouba a nossa energia. Mas nós vamos ter a terceira parte na próxima semana, na próxima sexta-feira, 8 da noite, nós estaremos aqui, tá? Também. E no domingo, 10 da manhã, né? Com uma live abençoada. E, inclusive, voltando para a igreja, né? Domingo às 10 da manhã. E também na quarta-feira, às 8 da noite, nós temos as lives. Então, nós temos live quarta às 8, sexta às 8 da noite, tudo 8 da noite. E domingo às 10 da manhã. Então, quero dizer para vocês que Deus é bom, Ele nos ama, por isso que Ele quer que a gente tenha uma atitude diferente, pensamentos bons. Ele quer que a gente, né, pense para frente, Ele quer que a gente se levante,
né? Você pode falar, nossa, estamos passando uma recessão danada, estou com o emprego quase na beira de perder, mas pense que se Deus permitir que uma porta se feche, outra vai se abrir. Amém. Amém? Então nós temos que ter essa ideia. Eu lembro que há muitos anos atrás uma pessoa disse para mim, e agora, o que eu vou fazer? Eu fui mandado embora. Eu falei, escuta, Deus pode fechar uma porta, mas ele vai abrir outra. Então, tem que ficar só ciente disso, que Deus é poderoso, que Deus é grandioso, que Deus pode todas as coisas. Amém, queridos? Então, nós vamos encerrando, mas antes de encerrar eu quero fazer uma oração para Deus tocar nos seus pensamentos, para que você comece a partir de hoje a ter pensamentos de paz Para que e você não de mal, como diz o Senhor, cada vez mais para dar o que o Senhor quer nos dar, um bom fim, ficar né? atento aos seus pensamentos, atento. Exatamente. Fique atento ao que você pensa, para você não gastar muita energia com coisa que não vale a pena. Porque o pensamento não vale a pena quando ele é um pensamento mau. Amém? Então a gente vai orar para Deus tocar na nossa mente, no nosso coração, para que esses pensamentos sumam, desapareçam da nossa vida. Amém? Pai, muito obrigado por essa noite. Abençoa cada um que participou dessa live ao vivo e também daquelas pessoas que vão assistir depois, meu Pai, nas redes, no canal. Espírito Santo, põe as tuas mãos. Abençoa, Pai. Afasta de cada um, meu Pai, os maus pensamentos, pensamentos de miséria, de destruição, de mal, pensamentos de pré-julgamentos, aqueles pensamentos que a gente faz um cenário, mas que não é nada daquilo, que nada vai acontecer daquela forma, e que quando a gente vai ver, tudo é diferente, e a gente esperou algo ruim e veio algo bom. Deus, em nome de Jesus, toca na nossa vida, nos abençoa, Pai, porque eu sei que o Senhor tem pensamentos bons, eu sei que o Senhor nos ama, eu sei que o Senhor deu o seu Filho Jesus Cristo na cruz para morrer por nós, para nos salvar e para mudar nossa mente, porque o Senhor tem um futuro bom para cada um, Pai. Muito obrigado por esses momentos, que o Senhor possa nos abençoar, nos ajudar, Senhor, a fortalecer os nossos bons pensamentos e afastar de nós tudo que não interessa, tudo que não te agrada, tudo que não é bom, mas que possamos pensar em tudo que é bom, que é produtivo, que não vai roubar nossa energia. Muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, meu Pai, também peço que o Senhor venha abençoar cada um aqui. Derrama a tua bênção, a tua paz. Senhor, derrama saúde para o teu povo, Senhor. Guarda cada um desse vírus maligno, maldito, e que essa praga, essa pandemia, nós declaramos que ela vai embora, que ela leve todo o mal embora, em nome de Jesus. E que para a gente, Senhor, o Senhor seja sempre o Deus poderoso, que nos livra, que nos liberta, que nos guarda e que nos ama. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Tem alguma coisa mais que você queira falar, Dani? Que o Senhor tem pensamentos de bem, não de mal, para nos dar um futuro maravilhoso. Se nós estivermos na presença do Senhor, Ele tem pensamentos de paz para a nossa vida. Então, para nos dar um futuro maravilhoso. Então, que nós estejamos na presença do Senhor, tendo os pensamentos, encher a nossa mente de tudo que é bom, que é perfeito, do que é agradável ao Senhor. Então, vamos fazer um exercício aí para a gente ler a palavra de Deus. Se você não acorda bem, algum dia que você não acorda bem, abra a Bíblia, sente com o seu copinho de leite, ou café, ou Nescau, sei lá o que você gosta de manhã, né? Você, com o seu suquinho, você abre lá a Bíblia, leia um capítulo da Bíblia. Eu tenho certeza que, através da palavra de Deus, os seus pensamentos já vão começar o dia, já cheios de coisas boas, de coisas agradáveis, para que você comece bem o seu dia. Amém? Então, nessa força, né? Nessa força no pensamento, para que não venha nada de mal venha roubar a nossa energia de estar na presença do Senhor e aguardar, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É um dia a menos que nós estamos aqui glorificando ao Senhor, porque é um dia a mais que o Senhor nos abençoou, que o Senhor nos ajudou. Então, olha os bons pensamentos, ó. Mais um dia que o Senhor nos ajudou. Pode ser que tenha acontecido coisas que você não tenha gostado, né? Que algumas coisas desagradáveis acontecem, mas pense que o Senhor está cuidando de você. O Senhor está olhando para os seus pensamentos. Então, vamos repensar, a partir dessa noite, que possamos repensar os nossos pensamentos. Vamos vigiar os nossos pensamentos.
Se a gente estiver pensando muita coisa errada, você fala, opa, vamos parar, analisar e vamos começar a pensar da maneira como Deus pensa, porque Ele se interessa, Ele se interessa muito pelo que você e eu pensamos. Então vamos ficar atentos a isso, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um, que tenha um final de semana aí cheio de vitória, cheio de bons pensamentos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, que Deus abençoe vocês, vocês que estiveram conosco até agora. Também quero agradecer a presença do nosso amigo lá da Colômbia, de Bogotá, que muitas vezes entra aqui para assistir, nosso amiguito aí, que entra para assistir as lives. Minas. Que Deus le bendiga, em nome de Jesucristo. Amém? Tânia, que nos assiste de tão, né, longe. Exatamente. Né, Tânia? Deus abençoe sua vida também. E todos que estão sempre com a gente. E todos vocês que nos assistem de vários lugares de São Paulo, ou que está em outro estado, ou que está fora do país, em outros países da América do Sul, América do Norte, enfim, Ásia, África, enfim, onde você estiver. Que Deus abençoe, que Deus guarde a sua família e que você tenha bons pensamentos, boas atitudes. Por quê? Porque o nosso Deus é poderoso e Ele tem um futuro lindo para a gente. Deus abençoe, Deus te guarde, fiquem na paz. Um beijo para todos aí, um coração em cima, um coração embaixo. Nós amamos vocês, fiquem na paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Domingo. Até domingo. Bye, bye.